Olá, todo mundo. Boa tarde. Quer dizer, agora é tarde. Não sei se na hora que você vai estar assistindo esse vídeo vai ser tarde, mas então vou dar genericamente bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Para mim agora é tarde, são aproximadamente próximas 15 horas. E o profeta da bananeira, normalmente, geralmente, como sempre, envolto e ladeado por bananeiras. Então, hoje eu quero falar sobre o princípio da irrazão. Irrazão, I, dois R's, e A e o zão, né? Irrazão. Ou seja, o ir como se fosse um prefixo de negação. Então, de negação da razão. O que vem a ser o prefixo, essa irrazão, esse princípio da irrazão? A palavra parece que é nova, assim, pelo menos não é muito usada. Talvez não seja muito nova, mas talvez não seja um neologismo, ou seja, uma criação de uma palavra nova. Não é mesmo, porque eu já olhei no dicionário e vi que ela já existe. Mas não é de uso muito comum de todo mundo. O que é que eu posso entender pelo princípio da irrazão? Olha quem apareceu aqui. Firmino. Menino do papai. Papai, não posso ver você gravando um vídeo. Vocês também conversam com seus animais? Eu tenho essa mania. E eles vêm e eu pego e beijo mesmo. Apareceu aqui junto do papai. Bom, agora me lembro uma coisa, sabe? Foi muito bom o Firmino ter vindo aqui para ilustrar uma coisa. A gente diz dos animais que eles são irracionais. Mas o ser irracional não significa que ele não seja inteligente. Ele pode não pensar como nós, né? Fazer uso da razão. E o uso da razão é assim, vamos supor aqui como um silogismo. Ah, todo gato é pardo, digamos assim, à noite. Se existe um gato e está de noite, então ele necessariamente vai ser pardo. Bom, foi um silogismo muito barato, mas deu para vocês entenderem o que é o uso da razão. Que os animais não têm essa capacidade. Embora muitos tenham inteligência. Por exemplo, o golfinho é um dos animais mais inteligentes do mundo. Dizem, inclusive, estudos feitos que ele consegue ver no espelho e ele consegue saber que é ele. Ali, ele consegue se enxergar e se entender como indivíduo diante de um espelho. Já fizeram esse tipo de experimento. Coisa que, por exemplo, um gato não faz. Quantos vídeos a gente vê pela internet, um gato vai passando em frente do espelho e faz aquele né? Porque ele não está entendendo que ali é ele. Fica brincando com o espelho, dando patadas, e ele não entende que a mesma patada que ele dá, o que está ali, o camarada está devolvendo. Então ele tem inteligência, o animal tem inteligência, o gato caça, tem instinto, mas não tem razão. Razão quem tem ou deveria ter são os seres humanos. Então nós somos racionais, dotados de razão que vamos desenvolvendo ao longo da vida, por conta do aprendizado, do acúmulo de conhecimento que a gente vai juntando. Agora, tem gente que se comporta, às vezes, pior do que um animal irracional. Quando eu fazia o curso de Direito, e vou já explicar por quê. Quando eu fazia faculdade de Direito, aí a gente estudava lá a classificação dos bens. Bens imóveis, por exemplo, veículos. Móveis, por exemplo, agora pronto, apareceu outra. A Maria Bonita. Esse povo, viu? Não pode ter paz aqui. Ai, ai, é aqui assim, Maria Bonita, Maria do Bairro, Valente, Princesa, Caramel, Firmino e Flor. São os meus 7 filhos, por assim dizer. Então, mas vamos voltar lá à história. Aí existem os bens móveis, imóveis, móveis, por exemplo, veículo, né? Que você com o engenho humano, a força humana faz ele se mover. Uma bicicleta, por exemplo. Existem os semoventes, que são animais que têm vontade própria, mas são governados pelo homem, por exemplo, um cavalo. Né? É um semovente. Aí a gente, quando encontrava com uma pessoa que não fazia muito uso da sua inteligência, da sua razão, a gente chamava isso é um semovente. Uma pessoa que vai assim, não, pela cabeça dos outros, não pensa por si mesmo. Então uma pessoa, falando sério agora, quando ela nega o uso da razão, ela é um semovente. Ela é um irracional, porque está diante de fatos, está diante de provas inquestionáveis da existência de uma coisa, mas nega. É isso que é a irrazão, é a negação da razão. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa história de que a Terra é plana, né? Olha,
Por um princípio de física muito básico, um corpo celeste dessa dimensão, existem cometas, né? Existem, enfim, coisas, pedaços de rocha aí, que são cometas que andam pelo espaço, tal, mas pelo princípio da gravidade, a grande maior parte da formação dos corpos celestes, principalmente os de maior porte, é esférica, é arredondada. Por quê? Por conta da força da gravidade que o impele com a força da superfície para o centro. Então, assim, como existe a força da gravidade por todos os lados, ela é só uma forma esférica que poderia suportar aquele peso dessa gravidade. Agora imagine se fosse assim, como uma pizza. A força que fizesse de cima para baixo, ou de baixo para cima de uma pizza, beleza, ia só manter ela fina. Mas e a dos lados? A pizza ia virar uma bola de alguma coisa. Ia virar uma bola de um troço qualquer aí. E a Terra, imagine agora todo mundo morrer imprensado, esmagado pela força da gravidade. Então, é uma coisa, é observar a lógica. A gravidade, ela cerca os corpos celestes por todos os 360 graus e por todas as dimensões, latitude e longitude. Como é que ia suportar um corpo celeste se não fosse uma forma esférica? É uso da razão. Agora, quando eu chego e digo assim, não, a Terra é plana, eu estou mesmo diante de evidências, milhões de evidências, fotos e tudo mais que possa existir no mundo da ciência, física, astrofísica e tudo mais, eu ainda abri a minha boca para dizer que a Terra é plana. Isso é o princípio da irrazão levado ao seu extremo, quando você é o cego que não quer ver. Aí casa com o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Ah, mas Magno, é assim, a gente não pode nem contestar o incontestável, o que não admite prova em contrário. Até em todas as ciências existe isso. No direito, por exemplo, existe. Os fatos por si só falam. Você pode inventar milhões de teorias, mas se comprovar da existência dos fatos da história, comprovadamente que existiu ali, pode teorizar como for, não vai haver nenhuma mudança sobre a conclusão a que se vai chegar. Então, assim, Jesus disse na Bíblia, assim, também no livro de Mateus, capítulo 6, quando ele falava da parábola a tela começou a ficar embaçada, eu acho que por conta de tá começando a chover aqui, ó, gente. Mas tudo bem, vou concluir rapidinho. Quando Jesus falou da parábola do semeador que saiu a semear. O que era aquela semente? É a palavra, é o conhecimento, a inteligência. E aí, só que muitas pessoas... Eu vou sair daqui, tá, gente? Tá começando a chover. Menino, esse vídeo tá tão cheio de aventuras, né? Ai, é um vídeo que não para nunca. Deixa eu ver aqui se eu consigo limpar alguma coisa mais. Vixe, foi piorar a lente. Esse é o vídeo mais diferente que eu já fiz aqui nesse canal. Mas vamos continuar. O semeador, quem quiser ver a história toda da parábola do semeador que Jesus contou, está no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. E lá, Jesus disse assim, o semeador saiu ao campo para semear. Então ele jogou uma semente, caiu na beira da estrada, veio o sol, queimou. Outra semente caiu em terra que não era profunda, era terra rasa, não teve como criar raízes, e foi contando várias situações. Outra situação foi que jogou, mas estava cercado de espinhos, a planta não cresceu. Então, vários cenários aí desfavoráveis ao crescimento desse aí. E ele diz as causas, não tem profundidade, não foi regado, cercado de cuidados pelo mundo, os cuidados do mundo, não observou a palavra. Eu quero dizer o seguinte, que eu acrescentaria um entendimento aí meu, porque meu não, foi o que Jesus disse, só que ele explicou mais à frente. Ele diz assim, no versículo 6, eu acho que, salvo engano, ele diz assim, ou é o 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí depois ele diz assim, olha, esses mistérios que eu expliquei nessa parábola aqui, não é para todo mundo não, porque alguns vendo não veem e ouvindo não ouvem. Gente, como é que você consegue traduzir isso aí, explicar? Vendo, não vê. Ouvindo, não ouvem. Eu digo que muitas vezes é pelo princípio da irrazão. A pessoa vê o que está ali, a verdade, mas nega a existência da verdade. Por soberba, por
não querer mesmo ceder a sua, digamos, ao seu orgulho, é o que eu sei, é o que eu sei, já está bom. Porque tem muita gente que se fia nisso mesmo, sabendo que assim, o conhecimento ou a verdade, todo dia se acrescenta alguma coisa nova. O que nós sabemos hoje, amanhã pode não ser mais 100%. E aí vai se tornando uma nova verdade, um novo conhecimento. E como dizia já um conhecido meu, a única pessoa que tem ideia fixa é doido. Tenho aquela ideia fixa e não muda nunca. Eu tô aqui hoje, mas se eu aprender assim uma coisa nova amanhã, opa, já muda a cabeça. Posso até desdizer em parte ou acrescentar em parte do que eu estou dizendo, porque ali se torna uma nova verdade para mim. Agora, não quero nunca fazer uso da irrazão, de saber que ali os fatos postos e provados, eu olhar para aquilo, não, mas eu não quero isso não, porque eu aprendi assim, aí faz aquela coisa Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre fui assim, vou ser sempre assim. Isso realmente não é para mim. Eu prefiro a cada dia saber que nada sei ou que menos sei para me transformar, para me metamorfosear, quase que não sabe a palavra, e crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, que todos nós somos também, enquanto seres psicológicos, enquanto seres emocionais, e crescer, e crescer, e crescer, mas nunca me deixar dominar pelo princípio da irrazão, porque o uso da razão é o que conduz a gente a se tornar uma pessoa cada dia mais completa, mais brilhante, mais feliz e mais madura. E eu deixo aqui meu conselho para vocês, tá? Beijo do profeta. Desculpem tantos percalços hoje nessa gravação, que foi uma coisa, né? Muitas participações especiais de Firmino, Maria Bonita. Enfim, beijo a todos.